Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importantíssima aula que é macroeconomia, política e investimentos, especialmente no momento atual, onde o que se mais discute no país é a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Pessoal, o conteúdo desse vídeo é um conteúdo básico, né? Para quem entende de economia, de política e investimentos, né? Mas eu percebo que a grande maioria das pessoas não tem esse entendimento. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou mostrar algumas coisas teóricas, mas é principalmente coisas práticas que interferem não só na economia, como também nos nossos investimentos, tá? Eu dividi a nossa aula em 7 temas, né? Primeiro, responsabilidade fiscal e social, que talvez seja o tema da moda, né? Vou comentar sobre o tripé macroeconômico no Brasil, vigente desde 99, fundamentos de macroeconomia, como é que é o comportamento do dólar diante dos aspectos macroeconômicos, ciclo dos ativos e os ciclos econômicos. Vou fazer um breve resumo de uma aula do Rei Dalio no YouTube de como funciona a economia, que as coisas estão interligadas, e uma breve mensagem no final, tá? Eu já tinha essa aula em mente, mas eu resolvi fazê-la quando eu vi o post do Ricardo Amorim, né, que talvez seja um dos economistas mais influentes nas redes sociais e no mundo, e no Brasil, perdão, né, ele comentando, né, que o presidente eleito Lula, ele fez um discurso no governo de transição, e nesse dia a bolsa caiu 100 bilhões de reais, tá? E ele falando que o discurso era meramente uma ignorância econômica. E a gente vai ver o porquê que a gente vai chegar a essa conclusão. Bom, então pessoal, o que acontece? O Brasil vinha numa situação melhor que as bolsas americanas em 2022, porém, claramente, a partir de novembro, as bolsas americanas subiram, e a Bolsa Brasileira e o EWZ, que é um ativo, é um ETF, ETF Brasil negociado em Nova York, caiu, tá? E aí, todo mundo fala, o senhor mercado. Primeiro, isso é uma coisa interessante. O mercado nada mais é que um consenso entre todas as partes que estão envolvidas. Bancos, investidores grandes e pequenos, então é todo mundo. Então é esse consenso que faz. O que o mercado sinalizou é o seguinte, que até então a política econômica aventada para o próximo governo não vai fazer bem para a economia e por isso que a Bolsa caiu. A Bolsa, pessoal, é a reunião das maiores empresas de um país. Então, se a economia não vai bem para o próximo ano ou para os próximos anos, a Bolsa vai cair. A Bolsa sempre está na frente da economia. E quando a gente tem problema econômico, a primeira coisa que sobe é o dólar. E a gente vai ver a interação disso tudo no dia a dia. Bom, a outra coisa que me fez fazer essa aula foi esse vídeo, tá? Que eu recomendo a todos. Tá no YouTube. É um vídeo já de 10 anos, mas que ele é muito interessante, onde esse investidor americano ele fala de uma maneira muito simples como é que é o funcionamento do mercado financeiro e da economia como um todo. Bom, então vamos falar então do primeiro tema, que é a responsabilidade fiscal. Uma coisa que vocês vão observar, pessoal, que não existe essa dicotomia, ou o governo vai fazer responsabilidade fiscal ou responsabilidade social.
Essas duas coisas, elas podem andar juntas e devem andar juntas, tá? Então eu listei aqui para vocês, pessoal, um governo que tem responsabilidade fiscal. O que que é? É um governo onde ele tem a arrecadação e tem os gastos. Ele tem que ter uma responsabilidade por esse gasto não ficar sempre maior do que a arrecadação, porque a gente vai tendo um endividamento sobre o PIB muito alto, tá? Então, o governo que tem responsabilidade fiscal, e essa responsabilidade fiscal faz parte do nosso tripé macroeconômico, ele vai garantir um bom funcionamento da economia. Primeiro, responsabilidade fiscal. Depois, você tendo responsabilidade fiscal, você pode reduzir a taxa básica de juros, que no Brasil é a Selic. O Brasil tem uma dívida já adquirida ao longo das últimas décadas. E ele paga de juros justamente a Selic. Então, se a Selic cai, a dívida pública, o juro da dívida pública é menor. Com o juro mais baixo, você tem crédito mais barato tanto para as empresas como para as pessoas físicas. Com isso, você aumenta o investimento, tanto o investimento público, privado e estrangeiro. Você, com o investimento estrangeiro, você fortalece a nossa moeda pela entrada de dólares. Diante disso, você tem uma inflação menor, uma inflação mais fácil de controlar, que reduz também a taxa de juros. Você favorece a atividade econômica no Brasil. Então você aumenta o PIB, você favorece o crescimento das empresas, você favorece a criação de empregos. Mais emprego e maiores salários. E se você tem uma economia maior, você tem uma arrecadação tributária maior. Com isso, pessoal, diante de tudo que eu mostrei para vocês, o governo passa a ter uma maior capacidade de investir no social e reduzir a pobreza e a desigualdade social. Aqui, pessoal, está um resumo de tudo que nós vamos falar para frente, como que as coisas estão interligadas. O conceito principal é a gente ter noção que a responsabilidade fiscal, ela anda junto com a responsabilidade social. E aí, pessoal, a inflação alta, juros altos e o descontrole fiscal, eles fazem justamente o contrário. Eles aumentam a desigualdade social e afetam principalmente os mais pobres, tá? Porque os mais ricos têm mecanismos de proteção. A gente vai ver que no governo Lula, de 2003 a 2010, ele teve responsabilidade fiscal e o PIB cresceu fortemente. Já no governo da presidente Dilma, ela tirou a responsabilidade fiscal e o PIB reduziu. Então você vê que o mesmo partido, a mesma ideologia, um fez responsabilidade fiscal, o outro não. Então, pessoal, no governo Lula, ele, assim que assumiu em 2003, ele trouxe o Henrique Meirelles, um ex-banqueiro, tá, para comandar o Banco Central. E, pessoal, assistam essa entrevista do Meirelles, ele contando os bastidores de 2003. Ele reuniu com Lula e mostrou para ele, presidente, a responsabilidade fiscal é o alicerce para um bom governo. Juntamente com o Antônio Palocci, eles montaram uma excelente economia, ele é o ministro da Fazenda, né? Uma equipe econômica muito boa, e o Brasil, como eu mostrei para vocês, teve um crescimento do PIB favorável. A gente vai ver que não foi só por uma questão interna do Brasil, mas uma questão externa também. Mas, volto a insistir, o alicerce principal é a responsabilidade fiscal. Em contrapartida, pessoal, a presidente Dilma, nós vamos falar sobre isso mais para frente, ela abandonou o tripé macroeconômico.
na chamada nova matriz econômica. E o que aconteceu? O superávit primário ele começou a cair e ficou negativo ao longo dos últimos anos. Isso até repercutiu no governo Temer e depois no governo Bolsonaro, especialmente pela pandemia. Tá? Pessoal, o que é o superávit primário? É você tirando o pagamento dos juros da dívida, você ter maior arrecadação do que despesas. Tá? Então, com você fazendo um superávit primário, você aumenta as reservas do país e você aumenta a capacidade de pagamento e atrai mais investimentos. Tá? Então, no governo da presidente Dilma, ela adotou um fiscal muito frouxo, juntamente com Alexandre Tombini, que era o presidente do Banco Central. Então a gente teve, depois nós vamos comentar melhor, aumento da inflação, aumento dos juros. Num primeiro momento ela reduziu os juros, mas depois ela teve que subir porque o processo inflacionário estava aumentando muito. Aumento do dólar, redução dos investimentos, redução da economia do PIB, e isso é um círculo vicioso, né? Que a gente fala erradamente ciclo vicioso. Tá? Então, assim, mais uma vez, é a responsabilidade fiscal como o alicerce de tudo. E nós podemos citar alguns exemplos. Eu vou colocar o exemplo da Argentina, que ela, ao longo dos últimos anos, de várias décadas, né, houve um empobrecimento muito grande da Argentina, justamente por erros repetidos de vários governos. Então, hoje a gente tem lá uma moeda muito fraca, um dólar muito alto, aliás, tem vários dólares lá, né, de cotação, e a inflação da Argentina em 78. Então, com um fiscal muito ruim, a gente pode piorar muito o Brasil. Bom, e por que eu mostrei para vocês aquele descolamento inicial da Bolsa Brasileira após a eleição? Porque já no dia 10, começou-se a especular que todo o programa social ficaria fora do teto. Ou seja, você abriria um caminho para gastos que começou em 100 bilhões e já está em 200, fora do teto. Ou seja, o governo sempre gastando mais do que arrecada. Porque a gente tem que entender, pessoal, que o dinheiro que está no governo federal foi oriundo da arrecadação do que as pessoas produzem no Brasil. Tá? E, curiosamente, eu tinha escrito, né? Eu tinha comentado no meu vídeo da semana passada que o fiscal e o social eles podem e devem andar juntos, né? E o Pércio Arida, que está fazendo parte do governo de transição, o Pércio Arida ele é muito próximo do Geraldo Alckmin, né? Foi ele que criou o plano, um dos que criaram o Plano Real, ele comentando que podemos sim caminhar junto o ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social, como foi feito no primeiro governo Lula. Tá? Porém, pessoal, da semana passada para essa agora, o que era já ruim já passou, né? Aqui estão algumas manchetes, né? Cheque em branco da PEC, passou para quase 200 bilhões. É um projeto que, do jeito que está, ele aumenta os gastos sociais, porém de uma maneira não sustentável, que vai impactar fortemente na economia, e esse filme a gente já viu no governo da presidente Dilma. Tá? E isso, pessoal, já gerou no meio de outros economistas, inclusive economistas que apoiaram o presidente Lula, né, já pedindo para uma revisão dessa proposta de emenda constitucional. Tá? E muito interessante isso aqui. E aí resta saber, né, se os próximos anos do governo Lula a gente vai ter responsabilidade fiscal ou irresponsabilidade fiscal, como aconteceu no governo Dilma. Eu fiz questão de colocar esse slide aqui para a gente ver que, às vezes, o problema não é dos partidos, né? É do que o partido vai fazer durante o seu governo. A gente teve muito sucesso econômico no primeiro governo Lula e teve
um desastre econômico na presidente Dilma. Tá? Bom, então nós já comentamos um pouquinho sobre o tripé macroeconômico. Vamos comentar o que é o tripé macroeconômico. Então, o Fernando Henrique, ainda ministro da Fazenda, né, do governo Itamar, ele que implementou o Plano Real, né, e depois foi eleito presidente. Já no segundo mandato, ele criou, juntamente com o Banco Central e a sua equipe, né, de ministros, o tripé macroeconômico, que é meta fiscal, ou seja, responsabilidade fiscal, ou seja, superávit primário, maior arrecadação do que as despesas, sem contar o pagamento de juros. O Brasil passa a ter meta de inflação, só para vocês terem, hoje o teto dessa meta é 5%, e o câmbio passa a ser flutuante. A gente vai ver que o câmbio durante o Plano Real, do começo do Plano Real até janeiro de 99, era um câmbio fixo com uma faixa de flutuação. Tá? Então aqui, ó. Bom, isso aqui é um pouco teórico, mas é interessante para vocês saberem. Bom, o que é o Conselho Monetário Nacional? Tá? Ele é o órgão máximo de decisão sobre a economia, sobre a macroeconomia. Ele é composto pelo ministro da Economia ou ministro da Fazenda, pelo secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia e do presidente do Banco Central. Aqui, pessoal, eles criam diretrizes para tocar as políticas cambiais, fiscal e monetária. Ok? Então, como eu comentei com vocês, hoje o câmbio no Brasil, desde 99, é um câmbio flutuante. O Banco Central ele faz intervenções, comprando ou vendendo dólares, fazendo swaps, para manter a liquidez, especialmente a liquidez de curto prazo. Mas o câmbio é livre. O câmbio é negociado entre os agentes de mercado. A política fiscal, pessoal, é a política onde que o governo federal, tendo as receitas e os gastos, vai fazer o superávit primário, que eu já expliquei, e vai arrecadar impostos, taxas, vai fazer isenções de subsídio. Essa é a política fiscal. Sempre no intuito de manter a maior atividade econômica possível. Tá? Bom, a política monetária, pessoal, é a disponibilidade, a quantidade de dinheiro em circulação. O Banco Central ele pode fazer uma política expansionista ou contracionista de acordo com o PIB e a inflação. Tá? Quais são os mecanismos que o Banco Central vai utilizar? Taxa Selic, impressão de moeda, de dinheiro, compra e venda de títulos públicos e vai reduzir ou aumentar o compulsório dos bancos. O que é o compulsório? O banco tem uma parte do dinheiro do banco que fica guardada no Banco Central. Essa parte ela pode ser reduzida ou aumentada de acordo com a política contracionista ou expansionista. Então aqui, pessoal, isso aqui é um pouquinho teórico, mas é importante para a gente entender, para a gente compreender as demais partes da macroeconomia. Outra coisa muito relevante é que o Banco Central do Brasil, desde 2021, ele é independente. Então, o governo federal não tem, teoricamente, influência direta sobre o presidente do Banco Central. Então, por exemplo, o presidente Lula vai assumir em janeiro, porém, o atual presidente do Banco Central ele vai continuar até 2024. É um mandato também de 4 anos, em anos não coincidentes com as eleições presidenciais. Isso, pessoal, foi uma coisa muito importante para que nenhum dos governos, seja de direita, de esquerda, de centro, interfira diretamente na política monetária e fiscal do Banco Central. Tá? Então, o Banco Central ele tem meta de inflação, tripé macroeconômico, através da taxa Selic, que é a taxa básica mãe de todas as outras taxas. Ele preocupa com a atividade econômica, também com a responsabilidade fiscal. E uma coisa, pessoal, não vou entrar muito em detalhe, é que se o fiscal ficar muito ruim,
só a política de juros não combate a inflação. Tá? Não vou entrar em detalhes mais técnicos. Isso tudo, pessoal, acaba influenciando os investimentos. Outra coisa importante, quem me acompanha no canal sabe disso, né? Que a taxa Selic ela é determinada pelo Banco Central, como eu comentei, é a taxa mãe, porém os juros futuros eles são livremente negociados no mercado financeiro. E são juros futuros que vão influenciar o tesouro direto, que são os títulos públicos, que vão influenciar os fundos de investimentos imobiliários, que vão influenciar a captação de crédito pelas empresas. Tá? Então, pessoal, aqui que é o importante. Não adianta o Banco Central mudar a Selic sem embasamento, porque o juro futuro vai dissociar, como aconteceu no governo da presidente Dilma. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é o fundamento básico da nossa economia, esse tripé macroeconômico. Bom, vou falar um pouquinho de taxa de câmbio. Então, a gente vivia um momento de hiperinflação na década de 80 e no comecinho da década de 90. Vários planos tentando combater a inflação. E foi o real que conseguiu combater a hiperinflação no Brasil. E a partir de 94 criou-se uma taxa de câmbio fixo. A gente vai lembrar que o dólar era 1 para 1. Tinha uma bandazinha cambial que ele poderia variar, mas muito pouco. Então, houve uma paridade entre o dólar e o real. Porém, isso foi ficando insustentável ao longo dos anos. Quando, em 99, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve uma desastrosa mudança do câmbio fixo para o flutuante e houve uma mega desvalorização do real de 50% no mês de janeiro. Mas depois foi acalmando e aí a gente realmente passou a ter um câmbio flutuante no Brasil, lembrando que o Banco Central ele pode interferir na movimentação do câmbio de acordo com as suas necessidades. Tá? Lembrando que o Banco Central ele não consegue segurar muito se o mercado vai colocar o dólar para subir, o Banco Central acaba tendo uma função bem limitada. Tá? Mas a maior função do Banco Central, eu diria, que é manter a liquidez no curto prazo. Então, pessoal, através da balança comercial, do investimento direto dos estrangeiros e do balanço final de pagamentos, que é tudo que sai e entra de dólares no Brasil, a gente acaba influenciando a cotação do dólar. Só para vocês terem uma noção, o dólar hoje a gente está negociado acima de 5,30. Um preço justo do dólar hoje estaria em torno de 4,20. Não fosse o problema fiscal e político no Brasil. No governo Lula, pessoal, de 2003 a 2008, o superávit primário foi tanto que permitiu a gente criar as nossas reservas internacionais em dólares. E essas reservas, pessoal, que chegou a quase 380, que mantém a estabilidade da nossa moeda, porque é um dinheiro significativo que o Banco Central pode combater ataques especulativos de curto prazo. Bom, todavia, no governo da presidente Dilma, ela abandonou o tripé macroeconômico do Fernando Henrique e do primeiro governo do Lula e começou a fazer uma série de interferências na economia que foi batizado de nova matriz econômica, tá? Que é uma redução da taxa básica de juros na marra, sem critérios, e isso acabou, num primeiro momento, até fortalecendo a economia, mas como não era sustentável, a inflação disparou. Desvalorizou o real através de algumas políticas, especialmente do controle de capital, desonerações tributárias à indústria, ou seja, ela, além de gastar mais, começou a diminuir a sua receita por essas isenções, muito crédito dos bancos públicos, especialmente do BNDES, tá? E talvez uma das mais desastrosas medidas foi a redução da tarifa de energia, a MP 579, de 2012.
Num primeiro momento é muito bom, né? Porque você abaixa o preço da tarifa, você reduz a inflação, aumenta a atividade econômica, mas porém não era sustentável, e aí você reduziu investimentos no setor de energia, e foi uma série de caos na energia que quase culminou ao novo apagão agora em 2020. Né? Então foram medidas equivocadas e que levou ao Brasil a uma das maiores crises, sem ter crise internacional. A gente criou a nossa própria crise. E essas medidas, pessoal, da nova matriz econômica, elas são chamadas pelo mercado de heterodoxas. É onde o governo passa a não ter responsabilidade fiscal, com muito aumento de gastos e pouco compromisso fiscal. Tá? A ideia seria aumentar a atividade econômica. Às vezes até aumenta no primeiro momento, porém não é sustentável. Isso aconteceu, olha aqui. Começou em 2012, até em 2013 a gente teve um PIB razoável, mas depois caiu o PIB e nos 2 primeiros anos do segundo mandato da Dilma foi um desastre que levou a baixíssima popularidade do governo Dilma e o impeachment. Tá? Então, eu acho aqui, pessoal, que ficou bem claro para vocês a função da responsabilidade fiscal. Ok? Para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu vou dividi-lo em 2 ou 3 partes, tá? Então eu vou encerrar por aqui no tripé macroeconômico, certo? E no próximo vídeo a gente já vai direto para os principais fundamentos de macroeconomia, lembrando sempre que todos esses temas estão interligados, a gente vai acrescentando novas informações para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.